FM Network. Doutrina! Touchdown, Steelers! A vitória será dos Steelers! Essa aí já era! O Pittsburgh Steelers continua vivo! O Pittsburgh Steelers vira o jogo! Um dos maiores jogos de todos os tempos do futebol americano! A vitória do Pittsburgh Steelers! Bem, pessoal, estamos começando mais uma live, mais uma transmissão e, consequentemente, mais um podcast de Black Yellow Brasil, seu programa falando sobre Pittsburgh Steelers para todo o mundo. Sou Danilo Batista, seu host, mais uma jornada, inclusive, essa é a terceira live aqui da nossa semana, e a gente hoje vai fechar a série de análise dos rivais dos Steelers na NFC Norte, falando de Baltimore Ravens. Para isso, o homem em casa do Corvo, Cleverton Linhares, muito boa noite. Seja bem-vindo. Boa noite, Danilo. Muito obrigado pelo convite. Estamos começando mais uma live da FC Norte aqui na Twitch. Eu acho que eu nunca cheguei a gravar live, né, com o pessoal do Black Yellow BR, então é uma honra poder finalmente dar o pontapé aqui na casa de vocês. E é isso aí, vamos falar um pouquinho sobre Baltimore Ravens, ou mais um pouquinho dessa rivalidade gostosa, como eu gosto sempre de reforçar, a melhor rivalidade da NFL como um todo, e quem discordar tá errado. Isso, gostoso demais. A gente está numa rivalidade de tão alto nível como é Steelers e Ravens. A gente vai falar bastante sobre isso aqui, só a gente deixa recados, né? É sempre bom trazer audiência para fazer as coisas que a gente quer e precisa. Seguir @BlackYellowBR no Twitter, no Instagram e no Telegram. Acompanhar na Twitch, twitch.tv/BlackYellowBR. Estou vendo que a gente está a terceira vez na semana. A gente entra ao vivo depois dos jogos dos Steelers e às terças à noite, trazendo um plantão de notícias do que está acontecendo lá em Pittsburgh. Tudo que a gente fala na live vira podcast, e aí tem um monte de app que está disponível. A gente recomenda bastante o Spotify, recomenda bastante que você deixe sua avaliação lá, 5 estrelas ajuda um monte, porque o algoritmo costuma ser cruel contra o produtor independente de conteúdo. Então deixa uma avaliaçãozinha lá pra gente. A gente tá também na FN Network, que é a casa de Black Yellow Brasil, a casa da Casa do Corvo, e mais uns 50 e tantos projetos aí de NFL, NBA, MLB, NHL. Entra lá, somosfnn.com.br. Aproveita que eles estão com a Superliga Esporte América de Fantasy. São os últimos dias para inscrição, até porque precisa fazer draft, né, para todas essas ligas. Papo de R$5.000 em prêmios, um campeonato gigante. Os campeões desse ano entram ano que vem numa Liga dos Campeões, que vai valer, bicho, um anel de ouro, cravejado de diamante e esmeralda. É a promessa dos caras lá, um negócio completamente fora de qualquer nível que a gente conhece. Então, por favor, chega lá para se inscrever. A inscrição é completamente gratuita, tá? Gratuita também a inscrição do Fantasy do Black Yellow Brasil. A gente esse ano tá jogando Survivor e Piquen, e tem prêmios também, mas são prêmios mais modestos do que um anel de diamante. A gente dá vouchers da Sport América, R$200 para os campeões, R$100 para os vice. Para se inscrever é fácil, tem formulário, o link no post desse episódio, e basta seguir @BlackYellowBR, Rádio Pirata Pod e @IgluCast lá no Instagram. Vamos dar uma força para nossa rede de conteúdo de esporte de Pittsburgh, né? Lembrando também, Rádio Pirata fala do Pittsburgh Pirates, teve episódio, coisa de 5 minutos atrás, sendo publicado. O Pirates teve um Complete Game Shutout de Johan Oviedo, um grande momento. Apesar do time não viver um grande momento, tem sempre coisas grandes acontecendo por lá. E o Glucast, comentando o Pittsburgh Penguins, fecharam a troca do Eric Carlson finalmente, e tem toda a análise por lá. Então, Casa do Corvo para 2023, como é que estamos? Estamos voltando aos poucos, né? A Casa do Corvo costuma fazer um certo hiato por conta de agenda da galera, mas já tem um podcast gravado sobre os prospectos de defesa. Foi feito um agora essa semana falando sobre os prospectos de ataque com a Manuela Cardoso, para a gente fechar assim, o roster do Baltimore Ravens, já se preparar para a maratona de 2 podcasts por semana, porque aqui a gente costuma fazer sempre um preview antes dos jogos e depois fazer o recap. Toda segunda-feira, live do Highlight, para a gente poder comentar como foi o jogo da semana e dar umas cornetadas na bagunça que foi. E fora os conteúdos, né? Redes sociais, aí, no Twitter, principalmente, a gente está bem ativo. Instagram, TikTok também, de vez em quando a gente solta umas bobeirinhas lá para a galera dar risada, interagir um bocado. Então, assim, a temporada da Casa do Corvo está prometendo muito e é isso. Aquele velho trabalhão de sempre, que é gerar conteúdo de futebol americano. É isso, deixa
o link pra galera encontrar mais fácil aí, pô. Então, vocês encontram a gente nas principais plataformas de podcast internet afora, né? No Spotify, Apple Podcast, Deezer. Obviamente, como o Danilo já falou, nós somos membros da FN Network, então você encontra lá na FN Network. E nas redes sociais, tirando as redes do Meta, que é Facebook e TikTok, que é Casa do Corvo BR, todo o restante é @Casa do Corvo na Twitch, no YouTube, no Twitter, TikTok, onde se procurar aí, @Casa do Corvo. Show? Maravilha, sigam por lá, porque a rivalidade Steelers e Ravens é enquanto eles estão jogando, né? Enquanto eles não estão. É sempre maneiro dar um apoio pra galera que tá produzindo por aí. Vamos falar desse momento de Baltimore Ravens, tá? O Ravens teve ano passado, a gente gosta de começar com um resumo da última temporada para dar um contexto para a próxima. 10-7, o segundo colocado da NFC Norte, foi a playoffs e nesse jogo perdeu no wildcard para o Cincinnati Bengals. Eu queria de ti, Cleverton, um resuminho do que foi 2022 para Baltimore. 2022 foi o ano que não acabou, vamos dizer assim, né? Porque o Baltimore Ravens, ele sempre foi, depois do MVP do Lamar Jackson, ele sempre foi num crescendo e ele nunca chegou no patamar onde sempre se prometeu chegar. Ele sempre frustrou muita expectativa. 2020, se eu não me engano, foi a época do... Aliás, 2020 o time conseguiu chegar conseguiu a primeira vitória, se eu não me engano, de playoffs, né? Conseguiu vencer o Tennessee Titans, foi perder para Buffalo depois. 2021 foi o Covidão, né? Que assolou o Baltimore Ravens. Foi a época, se eu não me engano, do moedor de carne também. Aliás, a época do moedor de carne foi na temporada seguinte, né? 2020. Deixa eu colocar a linha cronológica direito. Acho que 2020 foi o Covidão. Foi 2021, né? 2022, acho que foi o moedor de carne, se eu não me engano. Teve um lance desse assim, que assim, se olhava para o time, era o injury report do Baltimore Ravens era feio de ver, né? Chegou uma época que você ter, sei lá, 17 nomes no injury report. E fora isso, depois que o esquema do Greg Roman começou a ficar muito viciado, os times começaram a ficar manjados, né? Teve a exposição do Lamar Jackson naquele jogo trágico contra o Miami Dolphins, né? Mas falando um pouco da temporada 2022, vamos lá. O Baltimore Ravens vinha com uma expectativa alta, né? O coordenador defensivo novo, né? Veio o Mike Macdonald de Michigan para substituir o coordenador defensivo antigo, o que agora está no New York Giants, que me fugiu o nome dele, gente, o Don Martindale, né? Era uma expectativa alta, inclusive, porque o Mike Macdonald de Michigan substituiu alguém que tinha um perfil muito parecido com o Don Martindale e deu muito certo, né? Inclusive, Michigan conseguiu vencer o principal rival depois dessa mudança na defesa, então tinha-se altas expectativas. A defesa começa em primeira marcha, vai se acertando, enquanto isso o ataque do Baltimore Ravens começa carregando o time nas costas, era um time muito explosivo, tanto é que o Baltimore Ravens imprime muitos pontos nos adversários, só que a defesa não consegue acompanhar e o time acaba entregando sempre nos finais, né? De novo, o Miami Dolphins, eu acho que foi um dos grandes expoentes disso, né? O Lamar Jackson entregando bola para tudo que é gente, correndo adoidado no campo, fazendo 30 e poucos pontos e ainda assim não foi capaz de superar o Miami Dolphins. A defesa foi evoluindo, imaginou-se que em algum momento ela ia encaixar, né? Principalmente depois da evolução do Kyle Hamilton, imaginou-se que ela ia encaixar, que o time ia começar a rodar. Duas lesões acometem o Baltimore Ravens. Uma é o Rashad Bateman, que era um cara que, apesar da pouca amostra, sempre quando ele está em campo, ele é muito produtivo, ele consegue produzir praticamente um first down por carregada. E depois, né, lá na semana 10, se eu não me engano, a lesão do Lamar Jackson no jogo contra o Denver Broncos, que tirou ele para o resto da temporada por conta de uma lesão, acho que no posterior da coxa, um negócio que ficou mal explicado, ficou mal resolvido, né? Não se sabe direito como foi tratado esse negócio. Criou-se muito boato, principalmente porque era o ano que o Lamar Jackson estava lutando por sua renovação e fazendo todo aquele mise-en-scène de eu quero jogar, eu quero ser o cara mais bem pago da liga, principalmente depois do que o Deshaun Watson aprontou lá em Cleveland, né? Vamos deixar isso para a próxima, mas a temporada do Baltimore Ravens, que era uma temporada muito promissora, por conta dessa avalanche de coisa, acabou se tornando uma temporada muito frustrante, e é mais frustrante ainda porque os jogos finais contra Cincinnati, o Baltimore Ravens provou que tinha bala na agulha. O Cincinnati era um time que vinha muito quente, e mesmo com o Tyler Huntley e sem seu principal alvo, que era o Rashad Bateman,
Bateman, o time se mostrou competitivo, né? Obviamente, calouros reservas vão fazer jogadores reservas, eles vão fazer jogadas que vão mostrar por que eles são reservas, né? O Tyler Huntley acabou entregando a partida na mão de Cincinnati no wild card e foi mais uma vez o sonho de uma vitória em playoffs do Baltimore Ravens. Então fica esse gosto amargo, né? Até hoje o Baltimore Ravens meio que se ressente nessa temporada porque era algo que prometia, era um agora vai, só que essa avalanche de coisas e aquele negócio de que o Greg Roman estava fazendo hora extra frustrou muito a torcida do Baltimore Ravens. Me enrolei todo, mas eu acho que é isso. É isso. A gente olha para a lista de jogos aqui, esses pontos são bem visíveis. Sei lá, o jogo de Miami é 38-42 na semana 2, que é um negócio pesadíssimo, mas quando você olha mais para frente, ali da semana 9 para frente, você vê que dá uma reduzida grande na quantidade de pontos que o time toma, né? 13-3, tem 9-14, 13, mais 9, então o time dá uma equilibrada melhor de defesa, mas acabou que sem quarterback é muito difícil você competir na NFL. Se você olhar o calendário, você consegue pôr um ponto muito específico, que é após o jogo contra Buffalo, que é aí onde o Rashad Bateman tem essa lesão, o Lamar Jackson perde o principal alvo dele, que é o Rashad Bateman, que aí você coloca mais um cara bastante visado. Depois disso, o principal alvo do Lamar Jackson passa a ser o Mark Andrews, que já é um cara visado. E aí você vai ver o Devin Duvernay, que era um cara que estava mais livre, perder produção, porque ele se torna o principal alvo dos wide receivers. Aí o Mark Andrews acaba ganhando muito mais volume do que o necessário. É onde o ataque do Baltimore começa a ficar muito previsível. Isso se reflete na quantidade de pontos que o time faz daí para frente. Isso é muito preocupante quando eu olho aqui a lista do elenco final que terminou o ano, de wide receiver fora da lista de machucados, são 3. É o James Proche, o DeMarcus Robinson e o Sammy Watkins. E quando um deles é o Sammy Watkins, a história fica mais preocupante ainda. E o Sammy Watkins, ele tem um negócio, é uma mística muito interessante no Baltimore Ravens, né? Que os jogadores que prometem muito se lesionam e os jogadores que vêm de lesão para os outros times, eles ficam completamente saudáveis. O Sammy Watkins nos camps foi o wide receiver que mais ficou inteiro, que menos teve problema com lesão. E eu lembro de quando o Derek Wolfe veio para o Baltimore Ravens, que era uma preocupação, que esse cara na DL, ele é bom, mas ele não consegue completar uma temporada inteira e não sei o quê. Primeira temporada com o Baltimore Ravens, todos os jogos, saudável, completamente. É bizarro, a água de Baltimore tem um negócio meio esquisito mesmo por lá. É um sapo enterrado pelo Troy Polamalu que tem lá dentro, só pode. Então, esse foi o Ravens, ele fica em segundo na última temporada aí dentro da AFC Norte. A 2023, a gente começa a olhar, primeiro em questão de elenco, o que é que tem de chegadas e saídas. Tá? Nomes que chamam a atenção, é lógico, o Odell Beckham Jr., tem um nome lá em cima, perante a liga. Recentemente tem o Jadeveon Clowney, tem o Ronald Darby. Se algum desses caras que eu citar já foi embora também, se me avisa. Por exemplo, o Melvin Gordon foi contratado, foi cortado e já voltou como practice squad nesse momento. Rock Ya-Sin foi um nome forte também nessa free agency. Enfim, o que é que você destaca de chegadas aí do Ravens? Eu já falei alguns nomes, mas há de ter alguém fora. Eu vou ficar por esses dois mesmo, tá? O Rock Ya-Sin e o Odell Beckham Jr., porque os outros nomes, né? Vou citar aqui talvez o segundo nome mais proeminente, que é o Nelson Agholor. Esses caras vão ficar muito por baixo, vão entrar em rotação, não é nada que desperte muito a atenção da torcida, né? São mais esses dois nomes mesmo. O Odell Beckham Jr., inclusive, eu sinto que é exigência de contrato, né? Por conta de toda a novela que a gente vai falar mais pra frente. O Rock, assim, é uma contratação que me agrada, porque o corpo de cornerbacks do Baltimore Ravens, que já foi um belo de um esquadrão, né? Episódios passados, eu acho que eu reforcei isso na live da UFC Norte, o Danilo e eu brincamos algumas vezes que podia fazer a troca, né? De general manager, né? Chama o pessoal dos Steelers para draftar wide receiver pra gente, a gente manda alguém para draftar cornerback lá para Pittsburgh. Mas o Baltimore Ravens, de uns tempos para cá, não tem tido tanto sucesso. O corpo de cornerback, se perder o Rock, assim, se perder o Marlon
Humphrey, como já perdeu, o Marlon Humphrey não, provavelmente só volta depois da semana 4, a gente vai ver que a profundidade desse elenco é muito pobre, é muito pobre. Você não coloca o dedinho no fogo por nenhum cornerback reserva. É muito complicado. O Rock, assim, volta pelo menos para jogar a semana 1, parece que ele já está recuperado, parece que já está em boa forma, mas são os grandes nomes, né? Vem aí para reforçar um setor que é preocupante, como eu já falei. Se a gente pegar a secundária como um todo, a secundária é até bem forte, mas os cornerbacks são um ponto de preocupação, talvez o maior ponto de preocupação depois da linha defensiva, mas a linha defensiva a gente fala depois. E no ataque, né, não tem muito o que falar, o Odell Beckham Jr. veio aí para oleleu lá, o Odell veio aí, o bicho vai pegar. Ele tem alguns valores acho que ele tem 3 milhões no contrato dele, que são por produtividade. Eu cheguei a fazer um vídeo que não foi ao ar porque o meu computador corrompeu o arquivo bruto, tá? Mas eu soltar um vídeo no canal do YouTube da Casa do Cubo falando quais eram esses parâmetros e qual era o benchmark do Baltimore Ravens desde a chegada do Lamar Jackson em 2018. E não são metas nada difíceis, vamos ser sinceros, tá? Se a gente for pegar elencos com ataques com um foco maior no jogo aéreo, não são metas não tão difíceis, né? É porque o Baltimore Ravens, ele pratica um futebol de 1970, que é focar mais no jogo corrido. Mas se, né, o Todd Monken ele trouxer essa mudança filosófica no time, ele já falou que esse ataque está longe de estar pronto, eu acho que o Odell consegue, mesmo velho, né, tá aí há 2 anos sem jogar, eu acho que mesmo enferrujado, ele ainda consegue demonstrar, ele ainda consegue botar aí um parâmetro bem alto no ataque do Baltimore Ravens. De novo, não tanto por causa do talento, a gente tem que ir devagar com o Odell, a gente sabe das flags que esse jogador traz, mas os parâmetros do Baltimore Ravens dentro da era Lamar Jackson não são os mais altos. Então eu acho que um jogador com a experiência do Odell, com o calibre do Odell, com a capacidade que ele já mostrou que tem que jogar, se o Todd conseguir extrair aquilo que a gente sempre esperou do Lamar e o Greg Roman nunca conseguiu chegar lá, cara, o potencial para esse ataque é muito bom, é muito bom. Muito bom, estamos recebendo o Léo. Léo, a gente está comentando sobre as chegadas do Ravens nessa temporada, destacando principalmente o Rock Ya-Sin e o Odell Beckham Jr., os 2 nomes que têm mais calibre nessas contratações. Boa noite. Boa noite, vocês me ouvem? Tranquilo? Alto e claro, meu querido. Beleza, que travou tudo aqui, eu tô falando, mas não tô vendo ninguém. Agora voltou. Vamos Boa noite, bem-vindo, Cleverson. Desculpa o atraso, mas a gente chega do trabalho atrasado, mas tamo aí, né? Cara, eu vim escutando na volta no Uber, né? O famoso Uber. Patrocina a gente, Uber, por favor. Preciso de uns cupons aí que sempre cai bem, né? Cara, os nomes mais interessantes para mim do Ravens não foram nem essas chegadas de contratação, né? Talvez, diferente do falado, o nome que eu mais me interessei é um nome que eu não gosto, é um jogador que eu não gosto, mas eu acho que o encaixe é muito bom, que é o Jadeveon Clowney. É um cara, aquele famoso DL, pau pra toda obra, e que eu senti uma falta nesse time do Ravens, estava sentindo uma falta muito grande, ainda mais com a saída do Calais Campbell. Não acho que vai substituir, não acho que não é nem a mesma posição, mas acho que pensando em upgrade não, né, mas em jogadores que fazem um tipo de função, ele pode acabar entrando nisso. É um cara mais experiente, é um cara que tem um histórico bom, até porque os dois edges são 2 calouros, basicamente, né? O Diabo vai pro seu primeiro ano jogando, ano passado foi draftado, mas não jogou, e o Odafe era um calouro que chegou muito cru, mas é um calouro interessante também, é um calouro que consegue gerar pressão, é muito bom no jogo terrestre, pelo menos era muito bom no jogo terrestre quando calouro, e tá evoluindo. Então acho que o Clowney, além de Odell e de Rock Ya-Sin, o Clowney é o nome que eu trago para citar, porque é um nome muito interessante nesse grupinho de edge. Então, o Clowney, eu vou falar pelo que eu escuto da torcida, né? A galera não tá muito confiante, tá? Principalmente, e aí eu vou pegar a DL como um todo, desde
tanto o Eds como o miolo de linha, já tem uma galera muito jovem pedindo passagem há muito tempo, e eu tenho certeza que o Mike McDonald vai querer dar rodagem para essa galera, né? A gente tem esses 2 Eds, né, que foi citado, o Odiabo, que tá chegando aí. Muita gente reclamou que o Odiabo ele tá devagar, pelo que ele demonstrou na temporada passada, mas vamos lembrar que a temporada passada foi uma amostragem muito baixa, tá? Apesar de surpreendente. O Odiabo... Ele é especial, Cleverson. Especial, né? O Diabo é especial. Sério, ele era um dos meus... se ele não tivesse tido a lesão que ele teve, ele era um cara pra sair no top 10 do draft. Concordo contigo. De verdade. Concordo. Ele é especial. Então. E, sim, são 2 caras que, se eu não me engano, o Mike McDonald já trabalhou com eles, que são o Odiabo e o Owe. O Owe, assim, ele já veio com muita desconfiança de uma classe de Eds que não era boa de jeito nenhum. Todo mundo tinha uma flag para se citar. O Owe, ele tinha terminado o último ano de college dele com 0 sacks. Ele tá conseguindo ser melhor dentro do Baltimore Ravens, apesar dos pesares do que ele, imagino que ele tenha sido no college. Mas é uma galera que tá vindo pedindo passagem e, assim, veterano por veterano, eu acho o Clown um downgrade do que a gente tinha antes, tá? É por isso que a gente sempre fica um pouquinho desconfiado. Legal a citação, mas aqui do lado roxo da situação, a gente tá ainda com o pé atrás do que o Clown realmente pode fazer. Justo. No fim das contas, às vezes você quer o cara só com nome de experiência, ele não precisa entrar tanto em campo. Por exemplo, o Steelers tem... Patrick Peterson vai entrar muito em campo, mas o Steelers tem o Allen Robinson, tá ligado? Ele não é o principal foco do grupo, mas ele traz uma voz de experiência muito forte. A gente passou por chegadas junto para umas saídas. Deixa eu ver se tem algum nome que chama atenção. Eu acho que não vai ter. A DL inteira. A DL inteira. O Justin Wilson, o Jason Pierre-Paul, o Calais Campbell foi embora. John James não conta. Marcus Peters, cornerback, foi embora. Um nome sempre forte. O Colon Castilho, center também sempre aparecia. Ben Powers. Ben Powers, de todos esses nomes, eu acho que o Ben Powers vai fazer mais falta, tá? Era justamente por aí que eu ia te perguntar quem é que faz falta dessa lista toda. Dessa lista toda, eu acho que o Ben Powers faz mais falta. E talvez o Calais Campbell, porque o Calais Campbell, apesar de ser bem velho, né? Talvez é um dos veteranos que está mais jogando em alto nível na NFL hoje, né? O trabalho que ele fazia, fechando os bloqueios, a pressão que ele exercia na DL em cima do QB adversário, o Calais Campbell era um jogador que você olhava e você não imaginava que ele tinha a idade que tinha, né? Porque um cara já é bem experimentado. No caso do Ben Powers, não. O Ben Powers é um cara que tinha bala na agulha, ainda assim, fechou ali aquele lado esquerdo, um lado esquerdo que esperava-se ter uma renovação, só que o Ben Cleveland, que veio do draft, ele vai para o Practice Squad, né? É uma frustração muito grande, porque era um cara que veio em alta conta, todo mundo celebrou a escolha do Ben Cleveland e ele não tá rendendo em Baltimore. É um cara que, obviamente, prejudicou a carreira dele com lesões, né? Aliás, quem não se prejudicou com lesões em Baltimore, né? Vamos pontuar isso. Mas no caso do Ben Cleveland, foi um negócio muito impactante. O cara que vai assumir a posição de left tackle, de left guard, desculpa. Eu não sei quem é, de nome assim de cabeça, eu não sei quem é. É uma boa dúvida. A ESPN coloca John Simpson. John Simpson, obrigado. Ele mesmo. Mas e aí eu te pergunto, porque teve um cara que veio via draft, não sei, não acompanhei, consegui acompanhar os jogos do Ravens esse ano, na pré-temporada, mas o Voorhees, o Andrew Voorhees, ele chegou a treinar de left guard? Deve ter jogado alguma coisa na pré-temporada, deve ter feito algumas repetições, porque assim, já na temporada passada era uma posição instável. O que o John Harbaugh tentou fazer foi revezar jogadores, rotacionar bastante aquela parada, o que em linha ofensiva me preocupa, porque eu bato muito na tecla que linha ofensiva é muita coisa de entrosamento, sabe? Os 5 tem que fazer um negócio bem feito, entendeu? Então, rotacionar eu acho que prejudica muito o desempenho da linha ofensiva. Vamos ver o que esse cara aí mostrou de bom para ele ter sido escolhido. O Ben Cleveland realmente esquece, vai ficar pro practice squad, não
sabe, se provou uma escolha não acertada. Draft, no fim das contas, é promessa e nem sempre promessa se cumpre, né? Mas Então ele teve bons momentos ano passado, não? Né? Principalmente no jogo terrestre. Uhum. Ele era um nome interessante, mas era um cara muito alto, muito pesado, né? Sim. E aí, eu acho que justamente o fato de ser pesado, que era algo que a gente olhava assim, meu Deus, essa DL é monstro, e não sei o quê. No fim das contas, se provou um problema, porque o Ben Cleveland parece muito lento. Então, assim, não vale a pena você deixar um cara justamente do lado mais crítico da linha, alguém tão lento assim, ainda mais quando do teu lado você tá falando de um dos melhores left tackles da liga e você precisa mostrar serviço, que é o Ronnie Stanley, né? Perfeito. Eu acho, cara, que o Ben Cleveland acabou ficando no elenco titular. Pelo menos assim o Ravens está anunciando. Como guards, o Cleveland, o Kevin Zeitler, o John Simpson e o glorioso Guerreiro 71, Malaisala Almavai Laululo. Nossa, engraçado. Eu tinha visto notícias de que ele ia ficar pro Practice Squad, então me escapou, desculpa. Mas a informação que eu tinha era essa. Tá tudo certo. Se ele fica, tem um potencialzinho de ter alguém ali no setor com um pouquinho mais de experiência. Sim. O Vorreis também entrou, mas NFL eu não faço ideia do que seja. É a non-football injury. Ah, tá. Ah, tranquilo. Pegou uma gripe. Ou às vezes ele tem que fazer tem que levar criança pra fazer passaporte. Aí entra aí no Sim. Eu NFL. creio que ele entrar na liga já machucado conte como non-football injury, porque ele ele machucou no Combine, né? Rompeu o ACL no Combine. Então, é verdade. Desde então ele já não tem condição de treinar, é muito rápido. A medicina avançou, mas ainda não tanto. Ainda não temos magia, né? Andrew Vorhees foi uma escolha de 7ª rodada. Esse draft, inclusive, vamos falar um pouquinho de draft. Primeira rodada, o Ravens foi com o Zay Flowers, wide receiver de Boston College, que fica a curiosidade para a turma do Black Yellow que não lembra. A Pro Comp do Zay Flowers é um tal de Antonio Brown. É nesse nível. Meu garoto. Rapaz, rodada... desculpa interromper, porque assim, eu fico muito emocionado, cara. O que esse maluco aprontou no primeiro jogo de pré-temporada, ele dando finta em cima de cornerback, o cara fazendo proteção, fazendo bloqueio, assim, encheu os olhos, cara. Eu tô muito empolgado com o Zay Flowers, mas só um pensamento alto, pode continuar. Isso, a 2ª rodada, assim como a escolha de 5ª, foram trocadas para Chicago, né? É a troca do Rocco Smith. 3ª rodada, Trenton Simpson, linebacker de Clemson, bom nome. 4ª rodada, Tavius Robinson, defensive end de Ole Miss. Na 5ª rodada tem o Q-Blue Kelly, cornerback de Stanford, que foi cortado. Um crime. Foi cortado. Um crime. Foi pra Seattle. Cortaram meu garoto Q-Blue Kelly. Tá em Seattle agora. Parabéns à equipe de Seattle pela aquisição. O Malaisala Almavai Laululo, tackle de Oregon, vem na 6ª rodada, escolha 199. E o Andrew Vorhees, guard de USC, foi a escolha 229 para Baltimore. É claro que o Zay Flowers é um destaque, mas o que é que sai dessa turma aí? Dessa turma, provavelmente deve sair o Trenton Simpson. E o Trenton Simpson provavelmente é um pensamento para o futuro, tá? Vamos lembrar, há uns 4 anos atrás, deve ser uns 4 anos, porque ele está em último ano de contrato e o Baltimore Ravens falou que não vai renovar. O senhor Eric de Costa draftou um certo Patrick Quinn. O Patrick Quinn, ele já foi uma escolha muito divisiva. Há quem gostasse dele pelo fato de cair no lugar muito propenso a promover uma evolução de jogadores de defesa, tá? E há quem criticou achando que o Baltimore Ravens poderia investir melhor nessa posição. Sempre há um wide receiver, não sei porquê, né? Baltimore Ravens que sempre draftou o wide receiver tão bem, #ironia. Mas o Patrick Quinn, ele demorou para engatar. A dupla era para ser ele e o Malik Harrison. O Malik Harrison se provou pior do que ele, né? Ele acabou sendo bancado, inclusive. E o que o Baltimore Ravens preferiu fazer? Vamos colocar alguém experiente do lado do Patrick Quinn e ver o que acontece. E funcionou. Sabe o que eu lembro, Cleverton? Eu tinha certeza absoluta. Eu lembro, inclusive era uma escolha que Black Yellow gostava bastante, que era o Laviska Shenault. Nossa, Laviska Shenault, sei. E cara, quando chegou na pick do Ravens, eu falei, perdemos o Laviska Shenault, não tem jeito, ele vai pro Ravens. E quando veio o Patrick Quinn, eu falei, ué, como assim? O que tá acontecendo? Assim, opinião de casa do Corvo, tá?
A gente tem a gente não é muito fã dessa escolha porque é uma posição muito alta é uma escolha muito alta para uma posição que dava para pegar mais para baixo. Mas enfim, acharam que tinha que ser ele, foi ele, e a evolução do Patrick Queen começou quando colaram o Josh Bynes do lado dele. Josh Bynes já não estava nem no time, tiveram que trazer ele de volta, colocaram do lado do Patrick Queen, e aí a gente começa a ver a melhor versão do Patrick Queen. Eu acho que esse último ano de contrato... Isso foi na primeira temporada ainda. Ou já foi na segunda? Temporada. Foi no metade da temporada, mais ou menos? Foi porque foi a época que assim, o Malik Harrison não estava segurando nada, tava uma água de salsicha ali no front seven. Então bancaram o Malik Harrison, trouxeram o Josh Bynes, aí o Patrick Queen começou a ter uma evolução, tendo um cara mais experiente, alguém que poderia dar uma instrução para ele de como é que se faz. Ele terminou como terceiro no voto de The Roy. Exatamente. Para você ver como é que assim, bastou ali um professor para dizer para ele, meu amigo, é assim, faz assim, tá? Ele começou a mostrar serviço. O Josh Bynes não tá mais no elenco, o que fizeram? Vamos trazer o Roquan Smith. E aí, meu Deus do céu, assim, o Roquan sozinho já estava destruindo naquela defesa do Baltimore Ravens. Para as necessidades de Baltimore naquela ocasião, que não tinha o Bateman, que já tinha aquela suspeita de que a lesão dele era season ending, trazer o Roquan foi um luxo, tá? Mas a chegada do Roquan, ele traz, assim, um nível de proteção para a defesa do Baltimore Ravens, que são dois pontos muito importantes para a virada de chave de uma defesa que estava vindo muito mal. É a chegada dele e a evolução do Kyle Hamilton, né? Porque o Kyle Hamilton, ele começa muito ruim as 3 primeiras semanas, e lá na frente já tem até gente falando que ele poderia ser um candidato a Defensive Rookie of the Year. Mas com a chegada do Roquan Smith, o Patrick Queen, obviamente, ele dá o segundo salto de qualidade dele. Antes da chegada do Roquan, ele já tinha alguns lampejos de melhora. Então, a gente espera que essa temporada, último ano de contrato, a gente sabe que o jogador ele faz as tripas do coração para poder dar o melhor dele em campo, né? Inclusive, a gente tem a experiência mais anedótica do Baltimore Ravens, que é o caso do Zadarius Smith, né? Que ele sempre foi um jogador muito mediano, jogou bem no último ano de contrato, foi para Green Bay e brilhou, né? Virou estrela do time. Com Patrick Queen existe aí esse lance de que seja o último ano dele em Baltimore. Provavelmente ele vai pedir algo que o Baltimore não está disposto a pagar, tá? Então o Trenton Simpson parece ser essa aposta para o futuro para fazer dupla com o Roquan ali no front seven do Baltimore Ravens. São as principais escolhas do draft, o Zay Flowers, que o Zay Flowers eu acho que eu já falei até um bocado, e dos outros eu não tenho muitos comentários a tecer porque eu não sei o quanto que eles serão bem aproveitados, não me parecem nomes muito apetitosos desse draft. A gente sabe que um deles já foi até cortado, né, que é o caso do Kilblu Kelly. O Tavius Robinson conseguiu pegar roster e dos outros dois, um tá machucado e o outro é possível revezamento, talvez, né, titular, depende. Mas o engraçado é que, cara, são 6 nomes. Danilo, dos 6 nomes, 4 eu tinha na minha lista dos Steelers que você tava. É surreal como o Ravens pega jogador que eu gosto. Eric DeCosta, espião. É muito bom, ele tá lá no Telegram. Quem não tá, t.me/BlackYellowBR. O Eric DeCosta tá, já mostrou aí. O Voorhees, eu lembro que foi um Deus nos acuda, assim. Acho que chegou na 5ª rodada, coisa ali, e a galera já começou, tá sobrando. Bateu a 6ª, meu Deus, tá sobrando. Chegou na 7ª, ele vai pro Ravens, não vai? Ele vai pro Ravens. E foi. Perfeito. Ele foi pro Baltimore Ravens na 229, cara. É o tipo de aposta que você paga muito pouco. O escolha de 7ª rodada na liga hoje é quase dispensável. Caso um jogador de alto pra gente. Isso. Jogador que machuca, sabe que é bom, aposta, por que não? E se ele virar a partir do ano que vem, não tem problema. Pô, o Ravens já fez isso com uma escolha de 2ª rodada, pô. O Diabo foi uma 2ª rodada, não foi? Foi. 2ª rodada. Que dirá fazer inclusive, a gente até brinca que o Diabo foi escolha de 2ª rodada do draft de 2023, porque já sabia que ele não ia entrar em campo. Foram 2 drafts seguindo pegando um jogador com ACL rompido, né? O Diabo e o Voorhees. Isso. Estatística diferente. Você tinha aquela
aquele ranking lá de classe de draft, Léo? De como foi o Ravens? Em algum momento puxa ele aí pra gente que vale a pena levantar. O trabalho do De Costa é sempre um negócio formidável. Era muito pesado quando a gente tinha que comparar o De Costa com o Colbert, porque o Colbert era extremamente tradicional, até é um cara que nunca deu um trade down na vida. Assim, eu gosto mais... muito grande assim, ele nunca tinha feito. Eu gosto mais do trabalho do Eric De Costa em free agency, tá? Porque o Baltimore Ravens, assim, ele sempre vai caladinho, vai quietinho, você parece que não vê nada, daqui a pouco, pá, tem um grande nome. O Marcus Peters, inclusive, foi isso, porque o Baltimore Ravens trouxe o Marcus Peters, tirou ele dos Rams para cá, convertendo uma escolha de 5ª rodada que eles ganharam em cima de um kicker que eles deram pro Minnesota Vikings. Isso, eu lembro dessa história. O Class Campbell também foi uma troca baratíssima. Ravens era um mestre. Ó, eu tenho aqui as notas. Boa. O Ravens foi o 12º time do meu draft, com nota 78.4. Caiu um pouquinho por não ter uma segunda rodada, e aí acaba toda a matemática que eu fiz aqui, né, tem os pesos que eu já expliquei, acabava caindo um pouquinho, mas os 4 jogadores que eu tinha com todas notas muito altas, aí Flowers, Trenton Simpson, Kilblock Kelly e Ivo Reis, todos com nota muito alta, pra mim foram baitas escolhas. Principalmente o Simpson, né? 3ª rodada, a gente chegou a costar na época do draft, talvez ele saia na 1ª rodada, inclusive, né? Agora, fica aí o dever de casa. Existe uma mística de jogadores de 2ª rodada do Baltimore Ravens, tá? Todo jogador de 2ª rodada do Baltimore Ravens, se você pegar o histórico, é um bust. Pode pesquisar. Você tá falando que o diabo é bust? Olha... Aí eu te peguei. Cara, não quero falar nada. Não quero falar nada, mas o histórico condena, tá? Cara, mas você chegou num nome. Você chegou num nome interessantíssimo, tá? J.K. Dobbins. Tá, então... Qual é a situação de J.K. Dobbins hoje? É um jogador que vive com problema de lesão. No jogo contra os Steelers ano passado, foi o segundo jogo, se eu não me engano. Cara, ele parecia um Opala 95 com motor alterado pra pegar no tranco. Tava difícil. Tinha quase tendo que empurrar. Qual é a situação dele pra esse ano, cara? Aparentemente ele joga porque a água bateu na bunda, tá? Running back, pra começar... é uma posição descartável, por melhor que você seja. Isso aí tem que ficar bem claro. No Baltimore Ravens, running back é mais descartável ainda, porque o sistema favorece muito, tá? Eu sei que a gente viu, assim, o Baltimore Ravens na temporada passada ou retrasada, onde o Baltimore Ravens tinha um elenco estelar de running backs de 2016, né? Só que o esquema, e o Todd Monken com certeza vai aproveitar isso, o esquema do Baltimore Ravens é muito favorecido quando se trata de jogo corrido. Primeiro porque, assim, se você tem um running back no seu backfield, você automaticamente tem 2, porque, óbvio, Lamar Jackson, né? Isso favorece muito. A linha ofensiva do Baltimore Ravens, ela é muito boa para abrir para bloqueios, né? É uma das melhores linhas abrindo para bloqueios. Eu não sei como vai ser o Todd Monken, mas se vocês pegarem alguns tapes que destrinchavam os esquemas do Greg Roman, agora, graças a Deus, tem que falar o nome dele no passado, que destrinchavam os esquemas do Black Roman para corrida, eram coisas completamente geniais, muito criativas. Infelizmente, ele era uma meba para desenhar jogo aéreo, mas desenhar ataque terrestre era maravilhoso. E os caras, os reservas que estavam jogando na pré-temporada, eles iam muito bem. Falava-se muito bem desses caras nos reportes de treino. Então, qualquer running back ali tava correndo 6 jardas pro jogo. Sim. Teve uma época que era isso. Tu pegava aqui na rua, falava, ô Engão, passa aqui na frente do estádio, vem cá. Nosso running back machucou o 15. Corre aqui, por favor, pra gente. E o cara metia 6 jardas. 2021, Exato. pô. Na mesma semana, 2021. Foi o Dobbins, o Gus Edwards e mais um cara rodaram. E chegou a jogar, levou um Bell. Chegou a ter jogo, inclusive, né? Le'Veon Bell, Alvin Kamara, sabe? A rapa do tacho. Então, assim... Vim consultar o histórico de draft do Ravens, tá? A última escolha de Eles segunda não têm rodada... segunda rodada. Eles não têm. Não tem. Normalmente não. Mas a última que realmente virou mesmo pro Ravens é o Torrey Smith, que é 2011.
O resto, meu amigo. Tempo. Vai Sei lá, dos Bowser, dá uma viradinha, Kelechi vai. Osemele foi um bom jogador para a NFL? Foi, mas não no Ravens. Uhum. Aí tem Arthur Brown, linebacker, Timmy Jernigan, defensive tackle, Max Meu Deus. Williams, tight end, Ray Camaré Rice, Correia. Ray Rice. Eu tenho Ray uma Rice história, ganhou. eu tenho uma história engraçada dele. Fui pra Disney com uns amigos meus e esse meu amigo, ele queria muito comprar a camisa da NFL e a única camisa que tinha do tamanho dele era do Ray Rice. Ai, Running meu back. Deus. Ele era calor na época, 2008, era calor ainda. Ele comprou a camisa, beleza, foi 2008, não, foi 2010. 2010 ele ainda tava legal ali, tava uma temporada boa, comprou a camisa. Não era um ser humano deplorável ainda, né? Não deu 2008. 4 anos, não deu 4 anos, foi preso. Ave Maria. E aí ele tem uma camisa da NFL até hoje, que é do Ray Rice. Ele torce pro Packers, não tem nada a ver. Ele só comprou só porque era a única que cabia nele. E falou que nunca mais comprou a camisa da NFL. Pô, que azar também, né, coitado. Então, Mas o Ray, é isso. onde a gente tava, escolha segunda rodada, não. Mas vamos livrar essa audição daqui, running backs. Mas é isso, assim, o J.K. Dobbins ou joga ou tá sem contrato, né? E um Inclusive- ponto engraçado do Todd Monkey, ele sempre foi um cara que revezou muito running back no college, em Georgia. Sim. Então os running backs tinham, 3 running backs com toque, 4 às vezes, mas os 2 principais tinham 150, 120. Teve um ano com 150, 150 toques na bola. Acho que pode rolar isso com o Gus também? Pode. Assim, os running backs do Baltimore Ravens, modéstia à parte, talvez não tenha, assim, o grande running back, como, por exemplo, teve o Tennessee Titans na figura do... Ai, meu Deus do céu, fugiu o Derrick Henry, né? Pode não ter o grande running back, assim, né? Mas o comitê como um todo consegue fazer bons trabalhos. O J.K. Dobbins, quando ele foi draftado, a gente falava muito que o J.K. Dobbins foi um luxo, tá? Foi escolha de... Agora que você me pegou, cara, foi segunda rodada do J.K. Dobbins também. Então, foi por isso que eu lembrei. Por isso que tu falou na segunda rodada da azar. E aí eu acho que a segunda rodada foi o J.K. Dobbins. O J.K. Dobbins foi foi. segunda rodada. E a gente comentou, inclusive, em podcast, o J.K. Dobbins foi um luxo, porque, assim, running back segunda rodada pro Baltimore Ravens, sabe? O Gus Edwards, por exemplo, que por muito tempo foi rei absoluto, que ganhava 5, 6 jardas por carregada, foi calouro não draftado e fez o que fez. Então, o J.K. Dobbins, por melhor que ele seja, por mais que, assim, o review que fizeram dele no draft tivesse sido maravilhoso, que é um cara que consegue transformar uma jogada inocente em uma big play, é um cara muito bom recebendo passes, mas assim, no Baltimore Ravens você não precisa só de talento, cara, porque assim, running back brota do chão, né? De novo, a gente tá falando de um time que joga o futebol americano de 1970, né? É muito ground and pound o ataque do Baltimore Ravens. De novo, não sei como será essa temporada, como você mesmo levantou, Léo, o Todd Monk é um cara que gosta de revezar running back, né? Fez isso em Georgia. Então, provavelmente, ele, o Gus e o Justice Hill vão ter, assim, uma quantidade bem parelha de snaps. Então, assim, o cara vai ter que jogar, não adianta. Falou-se muito que ele estava em greve, né? Ele estava ainda tratando de lesão, mas falaram que, na verdade, ele não estava lesionado, ele estava só fazendo greve. E aí, de repente... não tá na situação para isso, né? Vamos ser sinceros. Não, então, aí veio a pré-temporada, viu que a galera tava rendendo, no dia seguinte já tava ele com capacetinho, bonitinho, abraçando o Lamar Jackson, vem cá, meu BFF, tudo mais. Então, assim, podem ter certeza, o J.K. Dobbins vai para campo. Não tem motivo absolutamente nenhum para ele não ir. Quando vocês falaram de revezamento de running back em Georgia, na minha cabeça veio já o ano do Nick Chubb e do Sonny Michel, né? Foi um final de primeira rodada e um começo de segunda, mas não era o Todd Monk ainda. Ele chega no ano seguinte. Ele chega com ele chega em 2020. O cara que tá no Raiders agora, Zamir White, se eu não me engano, que é o reserva, e o McIntosh também, que foi pra Seattle. Acho que era essa dupla na época. Tinha um James Cook, running back hoje que ia estar no Bills. Irmão do Dalvin Cook. Isso, tava em Georgia, e tem uns nomes que a galera com certeza vai identificar, um tal de George Pickens, um tal de Darnell Washington, faziam parte do grupo ofensivo de Georgia, né? Todd Monken já tem esse conhecimento aí dos caras. O de Broderick Jones também jogou com ele, né? Broderick Jones, perfeitamente. Ele era coordenador até ano passado.
Vocês falaram de Minnesota Vikings, eu quero fazer um desabafo aqui de como Minnesota tem a capacidade de draftar jogadores que eu quero muito no draft, cara. Quando tem um jogador que eu tô muito apaixonado, assim, puta, podia jogar esse cara em Baltimore, né? O Minnesota Vikings vai lá e drafta. Tá certo que eu não esperava Dalvin Cook em Baltimore, mas é um cara que eu gostava muito, cara. Mas o draft do Justin Jefferson... Tem que rolar esse rancor mesmo, cara. Tem. Cara, então, comigo no caso... Comigo é pior ainda, porque comigo é a UFC Norte inteira. eu posso botar a listinha de que eu gosto. O Ravens pega, o Bengals pega, o Bengals menos, mas o Ravens e o Browns é padrão. Se eu gosto do cara, eles vão ser draftados lá. É impressionante. É bom que o Conrad tá no chat aí, você pode se ver com ele também, ó. Já tira a... Então, olha, o Conrad, o Bengals é um pouquinho menos. Mas aí de vez em quando sai um ou outro ainda. Uhum. Esse ano de 2020 é loucura. O Vikings saiu com o Justin Jefferson e o Ravens saiu na primeira rodada com o Patrick Queen. Não dá. Pesa muito. Pra quem tá se perguntando, os Steelers não teve escolha de primeira rodada esse ano. Foi o ano a escolha do Minka. Isso foi pra Maia. O jogador mais caro da... O caro. Hashtag caro. Sempre presente. A substituição de coordenador é outra pauta fortíssima, né? A gente tava falando agora de Cy Greg Roman entre o Todd Monken. Eu fui abrir aqui Danilo, história só falando do torcedor dos Steelers, porque acho que é bom a gente trazer esse dicionário. A gente tá falando de trocar o Matt Canada por algum coordenador, pelo Todd Monken que seja. Eles perderam o Matt Canada deles, que pra mim era o segundo pior coordenador ofensivo da liga, o pior era o Matt Canada, o segundo pior era ele. E pegaram um cara que é uma aposta, o cara de Georgia, bicampeão e tudo mais. Então, vocês aí, torcedores dos Steelers, estão ouvindo a gente, imagina a gente troca o Matt Canada e pega o cara bicampeão do college. Eu não acho que o Greg Roman seja o segundo pior, porque tem aquele carinha batedor de palma lá de Nova York, que me fugiu o nome, que era coordenador. Adam Gaze, né? Não, Adam Gaze não. Isso, ele mesmo. Garrett, isso. Aquele ali, pra mim, é impagável, cara. Não tem como. Isso aí também. É porque eu não lembrava que ele era coordenador ofensivo. Acho que já não é mais, pô. O coordenador ofensivo do Giants é o Mike Kafka. A gente queria... Não, mas ele não tinha ido pro Bills, talvez? Ou pro Chiefs? Mas assim, ele é um cara muito mais abaixo. Eu lembro da timeline, que ele era head coach de Dallas, saiu de Dallas, foi virar coordenador ofensivo em Nova York e depois disso nunca mais ouvi falar. Em 2021, porque a última temporada, que foi já com o Brian Daboll, era o Mike Kafka. Jason Garrett, hoje, eu acho que ele é só comentarista. Não tá mais... Meu Deus. Eu confundi com outro cara do... Eu confundi com um cara do Bears, que virou QB coach do Mahomes. Ou coordenador ofensivo, não. Ele era QB coach do Mahomes, acho que era esse mesmo, Matt Nagy. QB coach, o Jason Garrett foi substituir o Drew Brees na NBC. O Drew Brees ficou um ano, pediu pra sair, e ele pegou essa vaga. Ele faz a abertura do Sunday Night Football ao lado do Tony Dungy. Então, cara, eu fui abrir aqui o Todd Monken e é um negócio forte, assim, tá? A primeira temporada dele é mais adaptação, embora o head coach seja muito bom pra Georgia, né, o Kirby Smart. Mas aí depois são 2 títulos, e você vai ver os elencos de Georgia. Primeiro que são 2 títulos universitários, e o quarterback dos caras é muito abaixo, pô. O Stetson Bennett, o meio, pra college ele ainda funciona, mas quando você... Não, então, ele é um anão. Ele não é ruim, mas ele é aquele cara que, cara, ele faz o ok. É tipo assim, sei lá, mano, é tipo tu ganhar 2 Super Bowl com o Jimmy G de quarterback. Um Jimmy G anão, tipo isso. Meu amigo... não anima ninguém, né? Meu amigo, assim, todas as críticas que as pessoas podem fazer. Você sair de Stetson Bennett para Lamar Jackson, cara, esse cara tá muito no céu. Outra coisa. Só para implicar com o Conrad, tipo é tipo você sair do Andy Dalton pro Lamar Jackson. O Andy Dalton ganhar 2 títulos. É por aí. E o ataque... O time inteiro de Georgia, mas o ataque deles também era um negócio absurdo, pô. Gerou uma galera fortíssima pra NFL já. Já dá pra dizer que os caras são fortíssimos pra NFL, incluindo um tal de George Pickens, nessa brincadeira aí. Não, e qual é a arma principal de Georgia mesmo, Danilo? Ofensiva? Assim, tem um tight end também que é ignorância por lá. Brock Bowers. E o que o Ravens tem de bom? Mark Andrews, né? Não só o cara chega com um nome muito forte, ele chega com tanto respaldo do front office que os caras botaram o dinheiro ali pra ele, pô. Botaram escolha de draft, pô. Escolha de primeira rodada no Patrick Bateman. E trazendo, pagando o Odell Beckham Jr.
Patrick Bateman é aquele do Christian o Bale, ator, que é assassino, né? Então, Patrick Bateman, eu tô pensando aqui quem que é, gente. Não. É o psicopata americano. Psicopata americano. Exatamente. Cara, é o Ai, Rashad Bateman, a escolha de Uhum. primeira rodada. O Zay Era o Flowers, a meu escolha de wide primeira receiver favorito rodada. da classe. Era o meu segundo Qual? wide receiver favorito da classe. O Zay? Bateman o primeiro. O Flowers era o segundo da classe Da dele. classe dele. Pô, mas Aí o Bateman traz o Bateman tem que benzer a perna dele com folha de arruda, cara. Porque o Tinha cara não isso, para mas era o meu saudável. favorito. Eu gostava demais dele. E o pior é que ele nunca teve uma lesão no college football, No college, cara. nunca. E Minnesota também jogou liso, mas foi até que sai em Baltimore, cara. E aí eu Terra pergunto, maldita. tem alguma coisa específica lá em Baltimore? De verdade, Até o ano passado... O CT em cima de um cemitério indígena antigo e aí por causa disso tá danificado? Cara, o gramado é o mesmo a galera que cuida do Maracanã? Qual é? Maryland é um negócio forte, né? Qual é a situação? Então, além desse lugar barra pesada que é Maryland, o preparador, o cara que cuida do physics lá, eu esqueci o nome do carro que eles dão, era o antigo preparador físico do Los Angeles Chargers, aquele mesmo time que nunca conseguia chegar em pós-temporada porque tava sempre fudido. Algo sabe? me diz que ele tá com um trabalho duplo, né? Porque o Chargers também continua com o mesmo problema de lesão. Não mudou muita coisa. Mas então, ele tava no Chargers naquela época que o Chargers não parava ninguém saudável lá. Aí, não sei por que o Baltimore Ravens teve a brilhante ideia de trazer esse cara. Ninguém no time gostava dele. Inclusive, esse é o cara que foi o vetor de Covid na época do Covidão, né? Quando teve aquele outbreak. Não, esse cara ele foi... Ele trabalha ainda em Baltimore? Não, foi demitido esse ano. Só que assim, quando teve o Covidão, ele foi demitido e depois foi reconduzido, contratado ele de novo para a última temporada. E agora ele não tá mais, jogaram ali fora porque assim, foi pressão do próprio time, ninguém gostava dele. Falava que o trabalho de preparação física dele era muito ruim, os jogadores reclamavam disso. E então, aí resta saber o quanto isso já afetou, né? Uhum. Porque lesão é uma coisa muito complicada. E uma vez que tu tem duas, a terceira, a quarta, a quinta vai cada vez mais fácil de ficar. Sim. Então, cara, é o grande motivo. A gente fez o calendário faz pouco tempo, eu coloquei Ravens ficando em terceiro com uma 9-8 só. E um dos pontos que eu levantei foi esse, cara. É um time muito bom, mas eu não consigo confiar que esse time vai estar saudável o ano todo. Não consigo, de verdade. E pelo histórico mesmo, o próprio Lamar, que é um quarterback que todo mundo sabe, os ouvintes, então, me odeiam, né? Porque eu adoro Lamar Jackson, eu defendo Lamar Jackson no nosso grupo. Mas, cara, Lamar Jackson tem histórico de lesão, Dobbs, Bateman, Odell. Eu falei 4 nomes, os 4 têm histórico de lesão. Defensiva também tem histórico de lesão. Defesa pra caramba. É difícil. O principal patrocinador do time é o Maryland Medical Group, né? Já deu pra perceber isso. Assim, e assim como vocês estão falando... do Steelers é o UPMC também, pô. University of Pittsburgh Medical Center. Sim. Mas assim como vocês estão falando, cara, esse é um negócio que a gente tem muito medo. Muito surpreendeu a nós, torcedores, de que a off-season de Baltimore foi tranquila, sabe? Teve alguma lesão séria? Marlon Humphrey só volta na semana 4. Mas por volta enquanto... na semana 5, no caso, né? Porque ele fica 4 fora. Verdade. Volta beleza, semana 5. Tranquilo. Uhum. Volta. Sim. Acho que o importante é esse. Então. Mas tá bom, né? Por perto dos outros anos, que sempre tinha pelo menos uns 3 titulares machucados. Já é um grande avanço. Mas é aquele negócio, cara. Eu lembro quando o Rock assim machucou, que o pessoal ficou naquela. Ih, começou. Pronto. Começou o desmanche do time. Mas assim, por enquanto... Qual lesão? Ele quebrou a unha do pé. Ih, ferrou. Agora não joga mais, season ending, chega... mas tá complicado, cara. Assim, talvez é o principal desafio do Baltimore Ravens, cara, se manter saudável, sem brincadeira. Vocês tocaram num outro que é sempre um dos pontos fortes quando se fala de Baltimore Ravens. Se chama Lamar Jackson. Eu juro que eu não vou mais discutir a questão do running back que lança. Eu vi um corte de podcast essa semana que o cara ainda tava pedindo desculpas. Não, a torcida do Ravens vai me odiar, mas o Lamar Jackson é um running back que lança. Isso já tá superado. Eu queria saber de ti, Cleverton. Na verdade, a gente não questiona o nível do Lamar, a gente sabe que ele é um cara de elite. Ainda afeta alguém que acompanha o Ravens esse papo de running back que lança? Cara, a gente chegou no seguinte argumento. A pessoa que tá falando que ele é um running back que lança é puro e simples racismo, tá? Assim, o Lamar já se provou. O cara, tudo assim, se a gente pegar
A NFL fez um vídeo só com compilado de passes do Lamar Jackson na temporada 2023, tá? E é um negócio absurdo. Ele tem lances maravilhosos, ele tem uma capacidade de leitura que evoluiu muito, é um cara que ele sabe dos erros, das coisas que ele precisa melhorar, e ele foca nisso, sabe? Ele vai buscar, ele vai correr atrás. Eu lembro até hoje de quando ele falava que ele precisava melhorar muito para os passes para fora dos números, ele sempre focou nisso e realmente é um negócio que ele melhorou. O trabalho de pés do Lamar, que a gente reclamava no começo da carreira, já é um negócio que está muito melhor, já está muito bem trabalhado. Talvez ele precise um pouco melhorar as leituras dele e parar um pouco de querer ser herói do jogo, porque o que muito pega no pé é que o Lamar, ele se cobra muito e muitas vezes ele quer resolver sozinho. Aí ele força um passe, aí ele quer achar a bola de segurança dele, muitas vezes ele forçava uma bola, principalmente ano passado, só tinha o Mark Andrews, assim, ele não fazia outras leituras, ele procurava o Mark Andrews, não importava se ele estava livre ou não, ele achava que ele ia lançar a bola, o Mark Andrews ia resolver para ele, e não é assim. E vamos lembrar que o melhor recebedor que o Lamar Jackson teve desde que assumiu o time se chama Marquise Brown. Tá? Outro recebedor, meu favorito de draft. Uhum. E assim, vejam como o Marquise Brown, ele sai de Baltimore reclamando de que ele não era acionado no jogo, ele vai para Arizona e se torna irrelevante, né? Eu não vi ele fazer nada de impressionante. Tá certo que ele foi num time que tinha à época, eu não lembro se o DeAndre Hopkins já estava suspenso ele estava voltando, mas o Murray machucou, foi um esquema meio complexo, mas ainda assim, tipo, realmente sumiu. Exato. E assim, era um cara que fazia números com o Lamar. Tinha temporada de 1.000 jardas, tinha jogo de 100 jardas. E a galera não gostava dele, hein? A galera não gostava dele, reclamava que ele era muito inconsistente, era mão de alface, que da mesma forma... Porque da mesma forma que o Marquise Brown produzia lances absurdos, ele também produzia drops absurdos, sabe? Era 8 ou 80 com o Marquise Brown. E foi o melhor wide receiver que o Baltimore Ravens já teve por muito tempo. Aí você quer que o seu principal jogador, você quer que o seu quarterback produza em alto nível, com esse elenco. E outra coisa, o Lamar Jackson falou que com esse elenco ele se sentia capaz de passar para 6.000 jardas nessa temporada. Óbvio que ele estava sendo completamente hiperbólico, ele mesmo é claro e notório. Mas por um acaso, youtube.com/Casa do Corvo, eu fui lá pegar todos os números dos wide receivers atuais do Baltimore Ravens, tirando o Nelson Agholor, eu fiquei entre Odell Beckham Jr., Rashad Bateman, Zay Flowers, e coloquei o Devin Duvernay para ser bonzinho, tá? O Devin Duvernay ele é mais retornador do que o wide receiver, mas isso aí é outra história. E assim, o Odell, para bater o auge da carreira dele, ele teve, se eu não me engano, 3.127. Mas assim, ele teve um total de 9 targets e meio, tá? O Rashad, ninguém em Baltimore, na batuta do Greg... Oi? Por jogo, isso. Ninguém na batuta do Greg Roman teve mais de 4. Era latente que o foco era jogo corrido ou tight end, wide receiver. Além de não ter um wide receiver bom, o Greg Roman não utilizava esses caras. Então, às vezes, você nem sabia se eles eram bons, porque eles sequer eram testados, né? O Miles Boykin foi embora nessa toada. O James Prochet foi cortado nessa toada. A gente viu muito pouco de verdade do James Prochet. Então, agora é a hora do Lamar mostrar que ele é um passador de verdade, porque além de ter agora um coordenador ofensivo que vai saber explorar esses alvos, vai saber construir jogadas que utilizem esses alvos, ele agora tem alvos de muito melhor qualidade, muito melhor calibre. Vou trazer uma estatística, Cleverton, que vai mostrar justamente o que você está falando. Quarterbacks com pelo menos 250 dropbacks, né? Então, tentativas de passe no geral, e aí conta também sacks, etc. Só 3 tiveram uma porcentagem de big time throw, então são aquelas bolas que são esperadas uma grande jogada, e aí nem sempre são convertidas por causa de drop,
drop, de interceptação, que nem sempre é culpa do quarterback e tudo mais. O Lamar teve 5%. 5% dos passes dele eram big time throw. Primeiro, Josh Allen com 7.4. Segundo, Aaron Rodgers com 5.7. Terceiro, Geno Smith com 5.6. O Mahomes tem 4.8. E tem gente que ainda diz que o Lamar não é passador. Então, cara, o grande problema é o cara, por ele ser muito bom correndo com a bola, e eu acho isso maravilhoso. Nossa, assim, o Lamar, querendo ou não, eu acho ele um dos quarterbacks. O Josh Allen, ele pode ter um braço muito explosivo. O Patrick Mahomes, ele pode ser um cara muito preciso. O Joe Burrow, ele pode ser um cara que tem as valências dele. Eu gosto de ver o Joe Burrow jogar, mas em termos de diversão, de entretenimento, cara, o Lamar Jackson é o quarterback mais divertido. E ele, eu posso colocar, óbvio, hoje difícil falar o Lamar Jackson em primeira prateleira da NFL, mas ele tá no começo da segunda prateleira muito fácil. Cara, tá batendo na porta. Sim, ele só precisa ter um time que realmente jogue para ele. É por isso que eu comecei o papo aqui com o Danilo falando que o Odell, ele tava ali, era uma das demandas do contrato do Lamar, trazer o Odell e o Odell ou o DeAndre Hopkins. Veio o Odell, que bom. Porque, cara, até o Lamar, eu acho que ele sente isso de por que vocês cobram tanto de mim se vocês sequer me dão alvos decentes para poder jogar e sequer eu tenho oportunidade de passar para esses caras, né? Porque olha que coisa pobre que era o esquema do Greg Roman, sabe? Você não sabia se o cara não tinha chance porque era ruim ou se ele era ruim porque não tinha chance, né? O velho dilema do biscoito Tostines. E aí? Agora, pelo menos, a gente tem uma oportunidade de ver isso. Não, e só completando de Lamar, cara, é a única coisa que eu sinto realmente falta no Lamar, e aí não consigo nem botar como culpa dele, porque é um cara que tenta muito pouco passe, cara. No passado, o Lamar tentou 203 passes, pô. O Kenny Pickett jogou meia temporada e tentou o dobro. A gente tá vendo a diferença, na verdade, a diferença deles de jogos foi a mesma quase, né? 12-12, se não me engano, foi igual. A gente tá numa liga de passador, e aí o Lamar tem pouco, desculpa, o Lamar ele teve 326 passes, Kenny 440, mais ou menos. O Lamar passa pouco a bola em quantidade. E aí era muito por causa do Greg Roman, que pra ele o jogo corrido era o principal. E aí a gente vê o Tomlin falando que o ataque dos Steelers também é um ataque primariamente focado em corrida, mas a gente sabe que não é. Então é isso, cara. Eu sinto falta do Lamar botar 4.000 jardas. Dele ser usado, sabe? Porque ele é bom e ele não é usado. Acho que isso é uma coisa que vai calar muita gente e aí vai acabar com essa percepção de que o Lamar Jackson é um corredor, porque a gente sabe que não é só isso, pelo contrário, são plays. Ele é um cara muito seguro, é um cara que, tirando 2021, ele é um cara que só teve um ano com mais de 10 interceptações, né? Que foi 2021 que ele teve 13. E falta vencer playoff, né? Que é um outro ponto que ele teve uma vitória só. É uma coisa que ele tá devendo, e ainda assim a vitória que ele teve, ele não passou pra touchdown e tudo mais. Então são alguns pontinhos que falta. E tu acha que esse ano você tá falando que pelo menos foi trabalhado para que ele tenha mais opções e tudo mais, né? Tu acha que esse ano vai? Esse ano tem como? Você consegue ver esse mundo? Eu queria estar com os números aqui, mas... Bom, vamos lá, a gente retoma o papo aqui, a gente passou bem pelo caso do Lamar. Você falou que o Lamar gera entretenimento, ele é realmente um dos caras mais magnéticos que eu já vi jogando no college. Eu costumo dizer que só 3 jogadores no college football me faziam realmente parar e, esse cara vai jogar, eu vou sentar pra assistir esse cara. Era o Saquon Barkley, quando jogava em Penn State. Eu realmente parava pra ver os jogos dele, porque ele era muito dominante. O Arcega-Whiteside, DJ Arcega-Whiteside em Stanford, porque ele tinha um raio de recepção ridículo, é gigantesco e, irmão, qualquer bola que aquele trouxa do Costello lançava na direção dele, ele pegava, porque ele era enorme, pô. E a marcação da Pac-12, pelo amor de Deus. E o horário ajudava também, né, jogo de Stanford comando da madrugada. E o outro era o Lamar, porque pro college football ele era muito diferente, a ponto de eu torcer pro Steelers ter draftado ele lá em 2018, quando ele sobrou ali no finalzinho da primeira rodada, porra. Tanto é que assim, Louisville fez uma estátua para ele, né? Tem uma estátua do Lamar Jackson lá em Louisville. E eu aproveitei que o meu computador deu uma apagada aqui, eu fui atrás de umas informações que eu tinha dos números do Lamar Jackson. O Lamar na temporada 2021, ele é obrigado a deixar a temporada na metade, depois de um jogo contra o Cleveland Browns, que caíram na perna dele e acabou tendo, acho que um problema de edema ósseo, alguma coisa assim, eu não vou lembrar especificamente qual que foi o problema,
Mas na toada que ele estava produzindo, seria a temporada onde ele bateria 4.082 jardas totais. Então, assim, o Lamar tá no caminho, tá? Eu vou insistir nisso. Faltava um elenco muito bom, faltava... Ficar saudável. Faltava ficar saudável, claro. E tem um elenco que ele podia confiar, para quem ele podia passar a bola e não um 0.800 Mark Andrews, né? Inclusive o Mark Andrews em treinos. Também, né? Desenhos de jogadas que sejam propícias para ele, que ele sabe que o Greg Roman não era o forte dele. Uhum. Inclusive, preparem-se para ver menos passes para o Mark Andrews nessa temporada. Até onde se sabe, inclusive, ele ficou nervoso com isso no training camp, a ponto de bater capacete no chão. Tu me fala isso agora que eu já draftei Mark Andrews. Não, e assim, vamos pensar, tem 3 wide receivers assim que vão ser bastante explorados. O Baltimore Ravens é um time também que ele gosta de usar 3 tight ends no seu elenco, e eles estão indo com o Mark Andrews, a Isaiah Likely, que já mostrou assim, uma tendência de ser um cara que pode dividir targets com o Mark Andrews, e o Charlie Collar, que assim, na reta final da temporada também mostrou que tá aí querendo brigar por alguma coisa, cara. Tanto é que ele foi pro 53 esse ano. Eu não sei se 2023 será o ano de Mark Andrews. Eu não confiaria nisso. Com o aumento de target também, a tendência é diminuir, usar mais os outros meninos. Até porque o Lamar tem brinquedinhos, né? E quem ganha brinquedinho novo gosta de usar o novo um pouquinho mais de vez em quando, né? Exatamente. Sempre volta contigo, mas usa o novo também um pouquinho mais, um jogo ou outro, faz parte. Porra, o tópico de ex, eu lembrei de uma muito boa dessa off-season, Léo. O Nick Boyle fez teste no Steelers de long snapper, cara. Ah, boa! Bem lembrado. Bem lembrado. Aquele Tyrande ele tá numa fase que ele já não tem, pelo visto, ele não tem muita chance na liga. Ele falou, vamos lá, veio. E veio fazer teste antes do draft. Não, antes do draft não, né? Antes do minicamp. Ele veio no minicamp, na verdade. Isso. Ele veio no minicamp de calouros fazer teste de long snapper. Essa foi a situação que... daí, Miles Boykin. Sem ganhar salário, né? Veio de graça. Antes que desse aquele período de contratação da XFL, né? Que aí foi de onde o Steelers pegou o outro long snapper pra testar, Rex Sunahara, mas ele veio fazer teste. Ele veio fazer teste com o Steelers. Por que Nick Boyle quer fazer no Steelers, meu? Fora, sei lá, não dá nem pra ele deixar um playbook antigozinho escondido lá dentro pra galera pegar depois, pô. Mudou o coordenador ofensivo, né? Ele podia fazer o serviço de bomba, que nem os caras do Steelers vêm fazer aqui, né? Então, e a gente tava falando Mike Wallace, esse ano só tem Alejandro Villanueva. Só tem Arthur Mal. Alejandro Villanueva, tava tentando lembrar quem era o dito cujo. Grande Alejandro Villanueva, jogou muito pelo Baltimore. Pelo Steelers nem tanto, mas pelo Baltimore jogou muito. Em Baltimore ele jogou muito pelos Steelers, diga-se de passagem, né? Pra gente. O Villanueva gerou um episódio do Black Yellow Brasil de caras que viraram a casaca. A gente foi buscar a lista de jogadores. Meu Deus. Pra saber o histórico dessas situações. Muito bem, Cleverton. Baltimore Ravens 2023. Qual é a sua expectativa? A gente sabe que a AFC Norte tá uma loucura, como sempre, mas esse ano em especial tá bem forte. A gente já bateu um papo aqui com o Murilo sobre o Browns, que tá numa situação de que se o Watson engrenar de novo, o time tem grandes condições de decolar. A gente tem o Cincinnati Bengals, nosso amigo Conrad teve aqui, e que tem um quarterback de elite, sempre coloca o time muito à frente. A gente tem o Steelers, que a gente fala o tempo inteiro aqui, que tá também nessa situação de que se o Kenny Pickett virar, o time tem tudo para ser explosivo. Qual é a tua expectativa pro Ravens 2023? E já fazendo o alto jabá, toda essa galera que o Danilo mencionou, tá todo mundo junto num podcast maravilhoso da Casa do Corvo, falando sobre a FC Norte também. Dei uma conferida lá. Mas... não sei se tem muito como fugir do favoritismo do Cincinnati Bengals, óbvio. Então, o Baltimore Ravens, colocando os devidos asteriscos, é um elenco que tem aí várias flags de lesão, principalmente no ataque. Na defesa vai ter alguma coisa, mas é algo para se ficar de olho também. Falando em defesa, é um elenco muito jovem, embora muito potente. Estamos falando de Kyle
Hamilton, Marcus Williams, Marlon Humphrey. Espera-se que David Ojabo na mão do Mike McDonald agora com uma temporada completa venha para mostrar finalmente serviço. Eu confio na garotada nova que vai assumir a DL, né? Broderick Washington e Justin Madabuike. O Patrick, que é ao lado do Roquan Smith, provavelmente vai ser uma dupla de linebackers que vai colocar medo no restante da liga. Então, assim, uma defesa muito potente com um ataque que parece muito promissor, mas que tem todos aqueles sinais de alerta, né? Eu acho que o Baltimore Ravens vai conseguir aí umas 10 vitórias, vai conseguir entrar num wildcardzinho, e a gente viu temporada passada que 10 vitórias assim é você entrar na berlinda nos playoffs da NFL ultimamente, principalmente do lado da AFC que anda tão competitivo. Se a gente varrer assim, talvez a AFC South, que é a mais água de salsicha assim, desse lado aqui da conferência, agora ainda assim, cara, vai ser um pega para capar muito grande. Por um acaso pegaremos essa água de salsicha, né, nesse ano, o que facilita um pouco as coisas, né? Eu não tenho ainda confiança em Houston. Jacksonville, apesar do Trevor Lawrence ter se mostrado muito resiliente, ter feito um draft bacana nesse ano, ainda acho que é um time que vai precisar ainda de uma certa maturação. MVP. Esse ano vem para MVP. Pior que eu gosto dele, cara. Eu torço pra isso, na moral. Eu gosto muito do Sunshine. Eu gosto disso, mas eu não torço pra isso, não, pô. Eu torço pra MVP. Eu torço pro Kenny, mas... Dá pra te ganhar o título e o Sunshine ser campeão também. Sim. Todo mundo ganha, menos o Ravens. Exato. Mas aí tá tranquilo, faz parte. Não, mas assim, se eu tiver que torcer pra algo, eu quero torcer pra Baltimore Ravens campeão. Mas, em todo caso, assim, eu torço pelo Sunshine, cara. Eu sou um cara que acompanha pouco college, assim, uma das temporadas que eu fui mais assíduo foi a temporada do Trevor Lawrence, cara. Eu gostei muito de ver ele jogar. Mas, enfim, no meio desse fuzuê todo, eu vejo o Baltimore Ravens conseguindo aí umas 10 vitórias e mordiscando um wild card, batendo ali ombro a ombro com o Cincinnati Bengals. Mas, levando em conta a configuração da AFC Norte, desde a chegada de Joe Burrow, essa reconstrução do Pittsburgh Steelers, esse vai ou não vai do Cincinnati, do Cleveland Browns, talvez seja o momento da AFC Norte mais difícil que a gente tenha visto dentro dessa fase, sabe? Não vai ser coisa fácil. Nunca foi coisa fácil. Jogo de divisão sempre é difícil. Dentro da AFC Norte, então, pega para capar desgraçado. Então, talvez seja a disputa mais difícil desde que começou essa nova configuração de AFC Norte, cara. Mas eu vejo ali o Baltimore Ravens mordiscando um wild card ali com 10, 11 vitórias por aí. Isso, antes da gente falar rápido de calendário, o Conde pergunta se a temporada do Lawrence é a que ele perdeu pro Joe Burrow na final ou a que ele foi carregado pelo T. Higgins. É o clubismo duplo, né? É o clubismo duplo. Meu Deus do céu. Monstro. Eu tô olhando aqui o calendário do Ravens. E assim, para quem vai competir contra o Ravens, é muito complicado, porque ele alterna muito. Ele pega uma sequência de jogos fáceis e aí bota um difícil. Aí vem mais uns fáceis, bota um difícil. Então, sei lá, começa com Houston, aí vai para Cincinnati. Aí joga com Colts, aí vai para Cleveland, vai para Pittsburgh, vai para Londres enfrentar o Titans. Aí tem Lions, mas tem Cardinals, Seahawks. Então, é acessível. Em compensação, o final do calendário é absurdo. Semana 15 em Jacksonville, que é time de playoff. Provavelmente vai estar num gás muito forte ainda. Dá pra dizer até antes, hein? Dá pra dizer do Bengals. Porque tem o Rams ali no meio, mas, cara, do Bengals pra frente é pedreira. Vamos pegar da bye, que tem bye na 13. É meio tardezinho, mas justo. Bye na 13. Então, a 14 recebe o Rams, que é um jogo bom pra você jogar, principalmente depois da bye. Semana 15 vai a Jacksonville. Semana 16 vai a São Francisco, no Natal. Semana 17 recebe o Miami Dolphins, no Ano Novo. E fecha a temporada recebendo os Steelers. É pesadíssimo. Eu vou falar pra você. Eu vou falar pra vocês que eu tenho um trauma de jogo de Natal, porque teve um Ravens e Steelers, cara. Eu tinha até ganho um hidromel de presente, que aquele hidromel desceu muito amargo, cara. Que foi aquele jogo do touchdown milimétrico do Antônio Brown, cara. Que assim, Tatiana Casola, se em algum momento você escutar esse podcast, um abraço pra você. Ela me atormenta até hoje com um print daquele touchdown maldito do Antônio Brown, cara. Assim, o pior Natal de todos os tempos.
Em algum Tem trauma lugar desse tipo de jogo. aqui no background tem o esquemático dessa jogada. Ave Maria. Deixa eu ver se eu abrindo a tela. Abre a tela, tem. Aqui, ó. Credo, Cruz. Nunca tinha reparado nesse quadro agora, não vou conseguir mais desgrudar dele, de nervoso. Tem 4 jogadas nisso aqui, uma delas é a famosa Immaculate Extension, touchdown do Antonio Brown, em jogo de Natal. Foi um dia muito feliz para a torcida dos Steelers. Enfim, se o Ravens não chegar forte nesse ponto do calendário, vai dar um trabalhinho, porque é uma sequência muito forte, e os outros times também têm a tendência a estar muito forte. Enfim, eu acho que nada pior do que aconteceu no passado, que os Browns enfrentaram o Baltimore Ravens, saíram de bye para enfrentar o Baltimore Ravens de novo. Eu acho que foi a pior montagem de calendário da história. Esse aí é o cara que pontou o calendário. Mas nesse ano, vem de uma sequência pré-bye de Browns, Bengals em casa, os dois em casa, Chargers fora. E é engraçado, né? Porque ele vai para LA enfrentar o Chargers, volta, tem uma bye e pega o Rams, né? Então são 2 jogos contra times de LA seguido também. Jaguars para um lado do mundo, aí vai pro outro lado. Ainda tem isso, né? Porque se para pensar, o jogo de Jaguars é em Jacksonville, num canto dos Estados Unidos, e vai jogar contra o 49ers na semana seguinte, no outro canto dos Estados Unidos. Muito obrigado, NFL. E são 2 prime times, tá? E 2 prime times, sim. Dia 17 e dia 25. Os dois às 10 e tanto da noite. Que loucura. Muito obrigado de novo, NFL. Isso aí. Isso, o Ravens tem 5, quer dizer, não são 5 prime times, né? Porque eu vi 9h30 em um, mas é 9h30 da manhã, horário dos Estados Unidos. É o jogo de Londres. Tem são 4. Semana 11, Thursday Night Cincinnati. Semana 12, Sunday Night contra o Chargers. Semana 15, em Jacksonville, provavelmente é Sunday Night, né? 17 e 25. Semana 16 eu acho que é o sábado. jogo de Natal. Esse é aquele jogo sábado já, não? Possível. Vamos confirmar. 17 de dezembro. Ou 25, que é é domingo. No domingo. 17 é domingo e 25 é segunda. É isso. É porque o do Natal é diferente, né? É isso, Cleverton. NFC Norte promete mais um ano. A gente fecha essa belíssima série de rivais dos Steelers aqui. Suas considerações finais sobre o Ravens e sobre esse belíssimo programa. Vamos para a temporada. Antes de mais nada, eu quero pedir desculpa, porque esse programa tá saindo com uma semana de atraso, porque eu simplesmente deu branco na minha cabeça, porque essa vida de adulto sabe como é que é, né? A memória vai falhando um pouco. Mas muito obrigado, Danilo, muito obrigado, Léo, pela recepção. Um prazer estar, acho que pela primeira vez no Black Yellow BR. Espero voltar mais vezes. E é isso, gente. Vamos acompanhar a temporada. Essa temporada, pelo menos para o torcedor do Baltimore Ravens, é uma temporada que com muitas mudanças, então sempre desperta muita emoção, muito interesse, muita expectativa. Esperamos que seja no mínimo uma temporada empolgante. E aí, como dito, da primeira vez a gente reforça, né? Acompanhe nosso trabalho lá na FN Network, né? Estamos junto lá com o pessoal do Black Yellow BR. Aproveitando que o Conrad está no chat, tem o Rudei também, precisa acompanhar um pouquinho sobre o Cincinnati Bengals. E na internet afora é só você procurar por Casa do Corvo que você encontra a gente, a não ser na rede do Mark Zuckerberg, que é a Casa do Corvo BR. Isso que ele absolutamente não permite. Léo, suas considerações finais desse programa? Cleverton, obrigado pela presença. A casa não é do Corvo, mas está aberta sempre. Torço muito para que esse ano o Lamar consiga ter uma temporada muito boa mesmo. Gostaria de um Steelers e Ravens aí no playoffs, com a gente ganhando, ia ser bonito. Ali próximo meu aniversário é 6 de janeiro. A temporada acaba quando? Tem Ravens e Steelers 7 de janeiro, Ravens e Steelers, hein? Ou 6. Então aí, para me dar um presentão de aniversário, essa vitória, e depois a gente pega mais um joguinho de playoffs. Eu espero que seja presente de grego. É isso. E cara, de verdade, parabéns por todo o conhecimento e pela amizade que a gente vai criando aqui, e essa parceria de que a gente consegue se zoar, e tem o Conrad aqui também no chat, todo mundo se zoa numa maneira bem amigável e que faz parte do futebol americano, que a gente não transforme no outro futebol, né? Agradecer também pra todo mundo que tá ouvindo a gente. Fechamos, Danilo. 3 episódios aí, EFC Norte completa, temporada inicia em breve. Mais o episódio da Casa do Corvo da EFC Norte, mais o nosso episódio de Olho na EFC Norte. Então foi uma série longa de agosto, tá? No Black Yellow Brasil.
agosto, eu tenho certeza que vai sair mais programa saiu mais programa em agosto do que vai sair em setembro, como essa temporada, que em outubro, novembro e dezembro e janeiro e tal. Certeza. Espero que em janeiro a gente fale ainda mais, né? Porque em janeiro, se tiver um jogo por semana aí também, a gente emenda também, e aí na animação a gente vai levando. Eu não sei vocês, pelo menos eu gostaria de fazer programa em fevereiro. E tal. E fazer em março também, né? O pós-vitória também, sempre bom, né? Fazer um lance que a NFL não deixa a gente tirar uma pausa. Sim. Vamos direto. Sai emendando. Bastante. E se a NFL quiser, estaremos lá também, né? Quando a NFL quiser também, então fica aí o convite pra gente. Alô, NFL Brasil! Pra gente pra lá. Dá um alô pra gente aí, vamos nessa. Se a gente espera que em fevereiro o Black Yellow Brasil não tire uma pausa, em agosto a gente tira uma pausa. Uma semana, tá? Já que falta uma semana e pouquinho, 10 dias, sei lá, pra começar a temporada. Os Steelers estreiam no dia 10 de setembro contra o San Francisco 49ers. A gente vai tirar uma folga de uma semana de lives, afinal a gente tá na 14ª live em um mês de agosto. É um ritmo alucinante. Se a gente não der uma respirada agora, o burnoutinho vai bater gostoso durante a temporada e ficar sem live é absolutamente o que vocês não querem. Então nos vemos em setembro, nos vemos lá no dia 10. A gente volta com live depois do jogo contra o 49ers na semana 1. Esperamos que com a vitória dos Steelers. Um grande abraço para todos vocês. Até a próxima. Hey, it's Ryan Seacrest. Life comes at you fast, which is why it's important to find some time to relax. A little you time. Enter Chumba Casino. With no download required, you can jump on anytime, anywhere for the chance to redeem some serious prizes. So treat yourself with Chumba Casino and play over 100 online casino-style games, all for free. Go to ChumbaCasino.com to collect your free welcome bonus. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply.